Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos que estão em casa, que estão participando conosco dessa reunião, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos trazer agora aqui aquele pão que vem do céu. Jesus é o pão que vem do céu. Ele é a palavra viva, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você recebe a palavra de Deus, você não está recebendo apenas uma mensagem motivacional, né? É claro que a palavra de Deus ela tem esse poder de motivar, de animar. Mas quando você está recebendo a palavra de Deus, você está recebendo o próprio Deus. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele habita na palavra. Deus habita nessa palavra. E quando você recebe o Evangelho, você não está recebendo apenas uma mensagem bonita. Não, você está recebendo o próprio poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não estamos vivendo uma religião, nós estamos vivendo a vontade de Deus e recebendo o poder de Deus que cura os enfermos, expulsa os demônios e perdoa os pecados e leva o pecador para o céu. Glória a Deus, amém? Fica comigo nessa reunião que você vai ser tão abençoado como essas pessoas que estão aqui. Porque eu estou olhando aqui, eu só estou vendo gente abençoada agora. Gente rica, gente próspera, amém? Feliz, cheio de amor no coração, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Fica com a gente em nome de Jesus. Meus irmãos, esses dias nós começamos a fazer uma série de mensagens aqui, e nós sempre começamos lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, no verso 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 14, eles vão colocar aqui, eu não vou nem abrir porque eu vou ler rapidinho com vocês. Diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nessa palavra aqui, nós estamos fazendo uma campanha aqui na igreja e também fazendo uma caminhada dentro da palavra. Nós estamos, cada semana, descendo ao Jordão, nós estamos indo ao Jordão. O Naamã era leproso. Mas quando ele desceu aquelas águas, segundo o número de vezes que o homem de Deus disse que ele tinha que fazer, ele ficou purificado e se tornou como um menino. Então nós estamos, nesses dias, cada dia, indo ao Jordão, descendo ao Jordão. Ou seja, nós estamos indo na palavra de Deus, aonde a Bíblia fala sobre o Jordão, e nós estamos aprendendo um pouquinho. Amém? Eu queria que você fosse comigo, vamos descer no Jordão hoje, lá no livro de Josué, no capítulo 1. Semana passada eu até comecei a falar sobre Josué capítulo 1, mas não deu tempo da gente avançar muito. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos, amém? Josué capítulo 1, versículo de número 12, tá bom, pessoal? Aqui já dá para nós. Josué capítulo 1, verso 12. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor vos dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Diga glória a Deus. Olhem para mim, irmãos. Josué, agora, ele estava assumindo a liderança do povo de Israel. Moisés tinha morrido, Deus tinha falado para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você e esse povo atravessem o Jordão e vão conquistar a terra que eu jurei que vocês conquistariam. Diga amém. Josué então desceu. Agora o povo percebeu que era ele que ia estar no comando, era ele que ia estar na liderança. E ele disse para o povo: olha, comecem a se prover de alimento, porque dentro de alguns dias nós vamos marchar, nós vamos atravessar o Jordão e vamos começar a conquistar essa terra.
Só que daí, a Bíblia vai dizer para nós aqui no verso 12, que Josué falou especificamente a 2,5 tribos de Israel. Ele chamou os Rubenitas, os Gaditas e metade da tribo de Manassés. Por quê? Porque essas 2,5 tribos, né, vale lembrar que Israel era um povo composto de 12 tribos. É só você pensar aqui no Brasil. No Brasil, nós somos uma única nação, sólida, soberana, mas nós possuímos 26 estados na federação, não é isso, pessoal? Amém? Somos um só povo, mas somos 26 povos dentro de um povo. E você não precisa conversar muito, não. Se você ficar 5 minutos conversando com uma pessoa, às vezes você já sabe de onde ela é. É verdade ou não é? Sim ou não? Se você chegar na casa de uma pessoa, você entrou e o filho fala assim: maninha, tem veneno de cobra. Se você falar assim, você já sabe. Da onde é? Da onde é? Bahia. Se você entrar na casa do cidadão, ele fala até a banca, né? Você já sabe que ele é da onde? Do sul, do Rio Grande do Sul. Quem está entendendo, diga amém. Eu conheci um amigo meu há uns anos atrás, hoje ele é o nosso pastor aqui do Rio de Janeiro, o pastor Mike, o grande homem de Deus. E a primeira vez que eu conversei com ele, eu estava lá no escritório, lá na sede de São Paulo, eu cheguei para ele e falei assim, lá na terra do senhor faz frio, né? Ele falou assim, faz um frio de arrepiar Cusco, tchê. Eu falei, rapaz, o negócio eu nem sabia o que significava isso. Eu falei assim, pastor, para mim o senhor falou grego. Ele falou assim, o Cusco é o cachorro, é o cão. Aí quando faz aquele frio, o bicho fica com as pernas até assim. Eu falei, entendi. Amém, pessoal? Você conversa 5 minutos, você sabe de onde ele é. É tudo brasileiro, é o nosso povo, mas cada um de um lugar. Israel era um único povo, o povo de Deus, mas eram 12 nações, 12 tribos vivendo ali dentro. E 2 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, Deus tinha para elas uma palavra específica. E isso para nós é muito importante. Deus disse assim, através de Josué, olha, as mulheres e as crianças de vocês vão ficar desse lado do Jordão. Os homens de guerra, cada um vai tomar sua espada, sua lança, sua foice, seu escudo, cada um vai pegar sua arma. Vocês irão atravessar o Jordão conosco e vocês vão lutar. Vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistar a parte deles da herança. Depois que a terra estiver conquistada, vocês voltam para morar, para viver então na terra que Deus deu a vocês. Pastor Alex, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo é que essa parte da terra que ficava antes do Jordão já tinha sido conquistada. Já tinha sido conquistada. Ali, irmão, eram cidades grandes e poderosas. Haviam dois reis que eles eram muito famosos. Um deles, inclusive, era até um gigante, parece. Irmãos, e as cidades eram cidades grandes, poderosas. E quando Moisés vinha trazendo o povo para, vamos dizer assim, para se acampar ali naquela direção do Jordão, os povos dessa cidade, os exércitos, eles se ajuntaram e saíram para lutar contra Israel. Ainda nem era tempo de guerra. O povo de Israel ainda nem tinha chegado na parte da conquista. Mas como os inimigos vieram atacá-los, Deus deu a graça ao povo de Israel e eles contra-atacaram e venceram. E aquela terra que a princípio nem era para ser deles, passou a ser. Deus usou Moisés e os homens de guerra para derrotarem o rei Seom, o rei Og, e todas aquelas cidades ali, cidades de amorreus, foram conquistadas. Era uma terra muito grande, e já pertencia ao povo de Israel. Amém? Aí se você ler depois Números capítulo 32, eu não vou ler não, mas enquanto eu for falando aqui, os meus amigos vão colocando ali dentro para vocês verem, eles vão colocando, você vai olhando ali no monitor. Em Números 32, a Bíblia diz que os líderes da tribo de Ruben e da tribo de Gade, eles foram até Moisés. Eles viram que aquelas terras eram terras boas para gado, tinha muito pasto. E eles chegaram em Moisés e falaram: Moisés, essas terras aqui são terras boas para quem tem gado.
E você sabe, Moisés, que as nossas tribos são tribos de pastores, de gado, de ovelha. Deixa essa terra aqui com a gente. Aqui, essas cidades que estão aqui, que nós acabamos de conquistar, elas estão muito boas para nós. Que sejam elas a nossa herança. Você nem precisa dar herança para nós da além do Rio Jordão. Tudo que tiver depois do Jordão, que o nosso povo vai conquistar, fica para as outras tribos. Vai ser a terra deles. Essas cidades aqui que nós acabamos de conquistar, estão boas para nós. Aí, irmão, vou falar de um jeito mais simples para você entender. Moisés disse assim: olha, vocês estão com maldade. Vocês estão com maldade. Vocês lembram que algum tempo atrás, nós chegamos aqui nessa parte da terra, nós chegamos aqui na divisa, eu mandei homens para espiar a terra e eles voltaram trazendo má notícia, o povo ficou com medo, não quis entrar para conquistar a terra, e por causa disso nós tivemos que ficar 40 anos andando no deserto. Vocês estão com medo de entrar na terra de novo, de lutar, de conquistar? E eles falaram: não, Moisés, misericórdia, não fala isso não. Vamos combinar o seguinte então. As nossas mulheres e as nossas crianças vão ficar aqui no futuro. Quando chegar o tempo de entrar na terra e conquistar, as cidades aqui que são fortes, que já tem muro, tudo, as nossas crianças, nossas mulheres ficam aqui protegidas, mas os homens que tiverem condição de lutar, os homens que estiverem em idade de lutar, eles vão atravessar o Jordão. As crianças ficam, as famílias ficam, mas nós iremos entrar na terra e iremos lutar para ajudar os nossos irmãos a conquistar a herança deles, assim como nós já temos a nossa. Moisés diz: tudo bem. Se vocês fizerem conforme vocês estão dizendo, tudo bem, Deus vai abençoar vocês. Mas se daqui a algum tempo eu não vou estar aqui, Moisés disse, Deus não vai me deixar entrar na terra. Quem vai entrar com vocês é o Josué e o Calebe. Foi só eles que Deus perdoou, porque só eles não pecaram. Vamos dizer assim, nesse dia em que nós entramos aqui para espiar a terra. Todos os outros homens adultos pecaram. Quando chegar o dia que Moisés falar: vamos entrar na terra, vocês não entrarem para lutar, vocês não vão ter parte da bênção de Deus com vocês. O pecado de vocês vai encontrar vocês. E eles juraram: não, nós vamos entrar. É a nossa parte nessa obra. Quando foi a vez de conquistar essa parte da terra, que todo mundo lutou, todo mundo arriscou a vida, todo mundo deu sangue, e lutamos e conquistamos. Quando chegar a vez dos nossos irmãos conquistarem a parte deles, nós iremos e lutaremos também. Então isso ficou ajuramentado, ficou ali como uma promessa. Quem está entendendo, diga amém. Até aqui vocês entenderam? Passaram-se anos e chegou o dia de Deus recolher Moisés. Moisés morreu. Agora era Josué que iria liderar o povo, e a parte de Josué era conquistar, era atravessar o Jordão. Depois do Jordão haviam grandes cidades. A exemplo, nós temos aquela conquista famosa de Jericó, que tinha a muralha, eles rodearam a muralha caiu, mas não era só Jericó, foram muitas cidades, foram nações grandes que Josué enfrentou, lutou e venceu. Quem está entendendo, diga amém. Era a vez de Josué. O que Josué fez? Josué chamou os rubenitas, os gaditas, os líderes do povo, e também metade da tribo de Manassés. A terra era tão grande que metade do povo da tribo de Manassés já dava para ficar ali também, sobrou espaço para eles. Ele chamou os líderes e disse: olha, lembram que vocês juraram a Moisés que quando chegasse a hora de conquistar a terra, as mulheres e as crianças ficariam, mas os homens de guerra iriam atravessar o rio e lutar? E eles falaram: sim, nós lembramos. Então está na hora de vocês cumprirem a promessa de vocês. Sim, nós vamos cumprir. Vamos atravessar o rio e vamos lutar para que os nossos irmãos, para que o nosso povo conquiste a parte deles da herança, como nós conquistamos. Vocês conseguiram entender? Quem está entendendo, diga amém. Se ficar mais fácil para vocês, vem cá rapidinho. Vem cá, faz um favor para mim. Em nome de Jesus, presta atenção. O negócio é assim, nós estamos caminhando, vem cá. Nós estamos caminhando. Aqui é o limite da terra. Qual é o limite da terra? É o Jordão. Amém? A partir do Jordão,
A terra é nossa, é a promessa de Deus para nós. Diga amém. Só que aqui antes do Jordão tem inimigos que vêm contra nós. A gente luta, começa a lutar aí, luta aí, vocês são tudo guerreiro aí, tudo do UFC, do boxe, beleza. Lutamos, conquistamos. Quem está entendendo, diga amém. Aí os rubenitas, os gaditas e metade da tribo de Manassés, eles olham a terra, dá uma olhada na terra. Dá uma olhada aqui na terra, aqui, assim, essa terra é boa, aqui é bom, eu quero para mim. Eles chegam para Moisés, eu sou Moisés agora, tá? Eu sou Moisés. Moisés, a gente quer essa terra. E eu falo, não, tudo bem. Você quer essa terra para você? Sim, senhor. Então tá bom, então essa terra é sua, só que tem um negócio. Ele ainda não tem a terra dele. A terra dele está da além do rio. Quando chegar a hora dele conquistar a terra dele, a sua esposa, seus filhos, fica aqui, tá bom? Sim, senhor. Mas você atravessa o Jordão e você vai lutar, porque aqui, ó, na hora de lutar aqui, ele ajudou você. Agora você atravessa para ajudá-lo a conquistar a parte dele. Você entendeu? Sim. Chegou a hora de atravessar o rio. Vamos atravessar o rio. Vem. Ele pode ficar para trás? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que vir e nos ajudar a lutar. Vamos lutar de novo. Vamos lá. Aqui é isso. Vocês são bons de briga. Dá para ver aqui, ó. Irmão, se um dia vocês precisarem de alguém para brigar, chama esses dois aqui que vocês vão ver que negócio bonito que vai ser. Amém. Quem entendeu até aqui, diga a glória a Deus. Pergunta aí para o irmão, você está preparado para atravessar o Jordão? Amém? Por que eu estou falando isso para você? Olha para mim, meus irmãos. Nós já temos a nossa herança. Amém? Eu já tenho a minha herança. A minha terra já está garantida. Meu nome já está escrito no livro da vida. Já tem, irmão, lá na Nova Jerusalém, já comprei meu terreno, a casa já está sendo levantada. A minha vai ser na avenida principal. Amém, pessoal? Pertinho lá do trono, irmão. Que eu sei que está um pouquinho mais perto de mim lá, o pastor Ailton. O senhor conseguiu comprar um pouquinho mais perto de mim lá, né, pastor Ailton? O senhor chegou primeiro lá, né? Já chegou, já botou. Amém? Glória a Deus. Agora olha para mim, irmão. Todo mundo já tem um lugarzinho lá, tem ou não tem? Tem uns que estão mais perto do trono, tem outros que estão lá meio na periferia lá, mas está lá, amém? Olha para o irmão e fala, o que importa é que eu vou morar lá. Diga glória a Deus, né, irmão? Agora deixa eu falar uma coisa. Vamos falar a verdade. Tem muita gente que você conhece que ainda não tem um lugar na Nova Jerusalém. Quem aqui, pastor, na minha família tem? Tem, irmão? Quem aqui, pastor? Muita gente que eu conheço, amigos, pessoas que eu amo, ainda não tem um lugar na terra. O que eu quero dizer para você hoje de um jeito bem simples, irmão? Você não pode falar, não, já tenho a minha parte, está tudo bem, agora eu vou comprar uma rede, vou esticar, e vou ficar o dia todo lá deitado na rede, oh glória, aleluia, eu tenho o meu lugar. Pode descansar, vai chegar o tempo. Tudo isso Deus prepara. Mas, irmão, nós precisamos atravessar o rio e lutar por aqueles que ainda não conquistaram a sua parte. A igreja tem uma missão, irmão. Nós temos uma missão com relação aos perdidos, com relação àqueles que ainda não conheceram a Jesus. Irmãos, e essa missão de todas é a mais importante. Marcos 16, verso 15, vocês conhecem muito bem, mas eu preciso ler para vocês. Marcos 16, verso 15. A palavra de Deus diz assim, ó. 16, 15 está escrito assim. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olhem para mim, irmão. Essa é a nossa missão. Muitos irmãos, grandes homens de Deus já disseram que essa é a missão de número 1 da igreja. É ir por todo o mundo e levar o evangelho. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus, as últimas palavras dele, antes dele ascender, dele subir ao céu, ele olha para os discípulos e ele diz assim, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí ele fala, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e o que diz a Bíblia? E até os confins da terra. Irmão, Deus nos deu a salvação, mas não é agora para você, como eu falei,
deitar na cama até meio-dia, glória a Deus, estou salvo. Aleluia, amém, você está salvo. Você vai morar no céu. Mas é seu papel receber o poder do Espírito Santo e ir em todo o mundo. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de ir. Irmão, começa, como a Bíblia diz, seja fiel no pouco. Você começa em Jerusalém. Jerusalém representa a sua casa. O primeiro lugar onde eu tenho que mostrar Jesus, as primeiras pessoas, são as pessoas da minha casa. Amém, irmão? Depois, em toda a Judéia, meus parentes. Você sabe que tem uma diferença entre família e parente, né? Quem sabia disso, diga amém. Família é você, sua esposa, seu marido e seus filhos. O resto é parente. Pastor, mas meu pai e minha mãe, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe. Mas não é assunto para hoje. Mas daí você vai aos seus pais, seus tios e primos. Você vai a eles e fala de Jesus. Diga glória a Deus. Depois você vai para a Samaria. Aí é o seu trabalho. São lugares mais distantes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pessoas que estudam com você. E logo, logo, irmão, Deus vendo você ser fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Ele vai te levar para lugares que você nem imaginou. Eu não fui tão longe ainda, mas já fui a muitos lugares, irmão, que eu não poderia nem imaginar. Lá na minha cidade, eu tinha 13 anos no dia que eu me batizei, e eu falei para Jesus, Senhor, pode me levar para onde o Senhor quiser. E olha só, irmão, quantos lugares Deus já me levou. Hoje eu estou aqui pregando na cidade mais bonita do mundo, para o povo mais rico, abençoado. Amém, pessoal? Mas se for a vontade de Deus, irmão, Ele pode me levar para o outro lado do mundo que eu vou. Aonde Ele mandar, vou com amor, vou com carinho. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a cidade mais fria do mundo, irmão. Esqueci o nome, parece Yakut, mas não tem nada a ver não. Yask, uma coisa assim. A cidade, ela fica lá na Sibéria. Lá, irmão, tem uma temperatura agradável. Lá chega a fazer 60 abaixo de zero. Oi? Yakutsk. Parece que é isso, Yakutsk. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, Dani, já pensou a gente lá? Ela vai e você. Imagina, 50 abaixo de zero, 60 abaixo de zero. Mas aquele povo não precisa do Espírito Santo, não precisa de Jesus. Se um dia Deus mandar, a gente vai. Aonde Deus mandar, você vai. Diga glória a Deus. Ah, pastor Alex, eu acho que eu não tenho esse chamado. Alguém vai dizer, irmão, todos foram chamados para falar de Jesus. Talvez Deus não chamou você para ser um pregador, mas com certeza Deus chamou você para pregar. E se você, olha para mim, irmão, e se você, como a Bíblia diz, se você preservar a sua espada do sangue, a Bíblia fala, Jeremias escreveu, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito o homem que preserva a sua espada do sangue. Como assim, irmão? Está tendo uma guerra. Hoje as guerras não são mais travadas como eram no tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, as guerras eram travadas no mano a mano. Ninguém ficava escondido na moita com um rifle, dando tiro, não. A pessoa tinha que ir para cima. Amém, irmão? Era na base do soco, na base do pontapé, igual vocês viram os irmãos aqui, tudo homem de guerra, vocês perceberam, né? Quem percebeu, diga amém. Preparado. Se fosse no tempo da Bíblia, eles iam ser um dos valentes de Davi, dos primeiros, né? Com certeza. Olha para mim, no tempo da Bíblia era assim, irmão. Era na base do soco, na base do porrete. Quem tinha espada, era lança, mas isso era luxo. Mas tudo bem, as lutas eram travadas assim. E aí, irmão, acabou a batalha. Imagina como é que eu, guerreiro, linha de frente, imagina como é que eu vou estar. Eu vou estar todo manchado de sangue, do sangue do inimigo. E aí terminou a batalha, eu vou, olho para o meu irmão, para o meu companheiro, e ele está todo limpinho. A espada dele nem saiu da bainha, acho que é assim que fala, do lugar onde ela fica guardada. O que significa? Que eu fui lá, arrisquei a minha vida, lutei, enquanto ele ficou olhando, enquanto ele não fez nada. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Eu gosto dessa tradução. Eu fraudei, eu não pus o que eu tinha que pôr. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Irmão,
quando a guerra tiver terminado, todo mundo tem que ter sangue na espada. Todo mundo tem que ter lutado, ferido o inimigo. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Todos nós temos. Amém, irmão? E como eu disse, pessoal, Deus vai nos cobrar. Essa é uma dívida que todos nós temos. Romanos capítulo 1, verso 14, eu vou ler muito rápido para vocês. Paulo diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Aí ele fala no 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmão, olha as palavras de Paulo no verso 14, eu sou devedor a todos, eu estou devendo tanto a gregos como a bárbaros. Irmão, nós temos uma dívida, e a gente tem que lembrar disso. Nós conhecemos o remédio, irmão, que cura qualquer problema, qualquer pecado, qualquer doença. Nós sabemos o que o pior pecador precisa fazer para ir para o céu. Eu li foi essa semana, eu li como se fosse um artigo, e eu achei tremendo. Eu tentei até pesquisar um pouquinho mais a fundo, mas como eu disse para vocês, eu estava sem internet, então não consegui ver bem. Mas eu achei muito forte. Diz que o homem que descobriu a insulina, esqueci o nome dele agora, até uns anos atrás, na época em que houve essa descoberta, a diabetes era, vamos dizer assim, era sentença de morte. A pessoa morria. Não tinha o que fazer. Não tinha tratamento. E eles desconfiavam. A medicina, você sabe que hoje ela evoluiu muito, mas eles desconfiavam que fosse alguma deficiência no pâncreas, mas não sabiam como é que era. Até que esse cidadão, se você descobrir para mim, o Jean sempre me ajuda ali. Oi? Frederic. São dois. Depois vocês veem o nome deles. Irmão, o cidadão descobriu. E o que aconteceu? Quando ele descobriu que se você desse insulina para a pessoa, para resumir, a pessoa se livrava da morte, sabe o que ele fez? Ele patenteou, amém? E ele vendeu a patente dele por $1. Ele podia ter ficado multimilionário. Quantas pessoas não dependiam do remédio que ele descobriu? Quem está entendendo, diga amém. Mas ele disse, isso não é meu, isso é do mundo. Isso não pode pertencer a mim. Ele precisava vender. Ele falou assim, por $1, tá aí, tá bom, fica para vocês, para salvar vidas. Que bonito, meus irmãos, quem está entendendo? Que coisa linda. Agora para e pensa bem, irmão. Imagina, eu sou um pregador do evangelho. Eu conheço o remédio que cura a diabetes, mas que cura o câncer, que cura qualquer problema, que leva o pecador para o céu. E eu vou me preservar, eu vou preservar minha espada do sangue, eu não vou entrar na batalha. Ou então eu vou querer comercializar a palavra de Deus. É claro que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Amém, irmão? Não tem nenhum problema eu receber. Não se tapa a boca do boi que debulha. Quem vive do altar, coma do altar. Tudo isso a Bíblia diz. Não tem problema no pregador receber uma ajuda se ele vive para fazer a obra de Deus como eu vivo, como outros tantos vivem. Amém? Agora, mas eu vou usar isso para ganhar riqueza. Agora eu vou usar disso para aproveitar das pessoas. Não, irmão, não é esse o propósito. O propósito é ir e ajudar aqueles que não conhecem, aqueles que não têm a salvação que eu tenho, a recebê-la. Mas isso não é só comigo não, irmão, é com todos vocês aqui. E com você que está ouvindo esse culto em casa e que também já tem a parte na terra. Nós temos que atravessar o Jordão e conquistar a terra, ajudar a conquistar a terra aqueles que ainda não conquistaram. Falar de Jesus para aqueles que não ouviram. Amém, irmão? E ensinar aqueles que ainda não aprenderam. Nós temos essa parte. O profeta Ezequiel, Deus falou para ele uma coisa muito séria. Ezequiel 33, eu vou ler rapidinho com vocês, que ainda tenho 3 coisas que eu preciso falar hoje. Deus vai me ajudar a falar essas 3 coisas. Mas eu quero ler rapidinho com vocês. Ezequiel 33. Olha o que está escrito.
diz assim, versículo 2, tá? Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. O atalaia é o vigia, que fica no muro da cidade. Ele fica vendo se vem um inimigo. Agora imagine, eu estou vigiando, e eu vejo um exército se aproximando para atacar a minha cidade. O meu papel é tocar a trombeta, é avisar. Haviam vários tipos de toque. O povo da cidade já era treinado. Às vezes dava-se um toque, significava uma coisa. 2 toques, outro. 3 toques, guerra. Os soldados, os homens, todo mundo já sabia. Estão atacando a nossa cidade. As mulheres, as crianças se escondiam. Os homens pegavam suas armas e corriam para a batalha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, eu sou o atalaia, eu sou o vigia, eu toco a trombeta, sinal de guerra. Lá dentro, alguém ouviu. Estou nem aí. Deixa eu comer o meu feijão, o meu arroz aqui, que eu não posso esperar. A guerra vem e levou a minha vida. A culpa não é do atalaia, ele avisou. A culpa não é do vigia. Agora, o vigia vê a guerra vindo e ele não toca a trombeta. Ele não avisa. Lá dentro, quantas pessoas morrerão desprevenidas? A culpa, olha para mim, cada um vai morrer pelo seu pecado, a Bíblia diz. Mas Deus diz, o sangue dessas pessoas eu vou cobrar da tua mão. Irmão, Deus vai cobrar daquilo que eu podia ter feito e não fiz. Deus vai me cobrar. Mas não é só de mim que Ele vai cobrar, Ele vai cobrar de você também. Porque você conhece. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não sei tanto como o senhor sabe. Não que eu saiba alguma coisa. Mas, por exemplo, nessa campanha que nós estamos fazendo, do Naamã, a gente vê a história da menina. A menina chega para a esposa de Naamã e ela diz assim, olha, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, lá em Samaria, lá tem um profeta que curaria ele da lepra. Irmão, às vezes tudo que você precisa, você não precisa saber a Bíblia toda não. Às vezes tudo que você precisa saber é o endereço da igreja. Você chega para uma pessoa e você diz, olha, vai na minha igreja. Eu achei lindo uma vez, eu já devo ter contado isso aqui até mais de uma vez, me perdoa. Mas eu achei lindo uma vez, eu ouvi o missionário R. Soares contando que ele era jovem da igreja. Ele estava dentro do ônibus, não sei se ele estava a trabalho, escola, não sei. Estava chovendo inclusive. E ele viu uma senhora sentada tomando chuva, assim como se fosse no ponto, esperando o ônibus. E tinha uma mocinha do lado dela, devia ser filha. E a moça ficava o tempo todo assim, ó.
A moça tinha alguma deficiência, alguma coisa que ela ficava o tempo todo assim. E o missionário disse que ele viu aquilo mexeu com ele. Ele puxou a cordinha lá, desceu e foi: bom dia, senhora. Essa moça, minha filha, por que ela é desse jeito? Porque ela nasceu assim, meu filho, ela tem esse problema. O missionário, sabe como é que ele evangelizou ela? O missionário disse assim: olha, a senhora precisa conhecer o meu pastor. O missionário não era nessa época pregador, ele era um jovem, ele congregava numa igreja lá no Rio de Janeiro, um grande homem de Deus que era o pastor da igreja dele. Já ouvi falar desse homem de Deus, um dos primeiros evangelistas do Brasil, que pregou cura, libertação, um ganhador de almas. E o missionário disse: você precisa conhecer meu pastor é um homem de Deus. Se você for lá começar a frequentar as reuniões, Jesus vai curar sua filha. Falou isso. Voltou, pegou outro ônibus e foi para casa. Você já deve ter ouvido ele contar que ele gostava de sentar na galeria. A igreja que ele congregava era grande, tinha galeria. E um dia ele está lá sentado na galeria, quando ele olha lá na frente, quem que está lá, sentado lá na frente? A mulher com a mocinha. E a mocinha passava o culto inteiro. Só que no outro dia ele olhou, estava lá de novo. E estava lá de novo. E eles foram percebendo que passou um tempo, aquela moça foi diminuindo, até que parou. Jesus curou ela. Foi um milagre que mexeu com a igreja, pessoal. Irmão, Jesus é lindo. Tudo que você precisa, às vezes, é falar do endereço da igreja. Você vê uma pessoa sofrendo, vai nesse lugar aqui. Lá tem um homem de Deus que expulsa demônio. Lá tem um homem de Deus que ora pelos doentes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você faz isso. Talvez, olha para mim, talvez nem todos irão se dar por avisados. Não é nosso papel, irmão. Nosso papel não é convencer as pessoas. Nosso papel é tocar trombeta. Tem gente que chega para mim: pastor, como é que eu convenço? Não, você não tem que fazer isso. Jesus não disse que você tem que convencer. Ele disse: vai e prega o evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Está muito claro que nem todos vão crer. Nem todos se dão por avisados. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou pregando aqui, irmão, há 3 anos. Tem gente que todo domingo está aqui e ainda não é salva. Ainda não decidiu entregar a vida para Jesus de verdade, se batizar, parar com o pecado. Agora imagina, tem gente que está na igreja há tanto tempo e ainda não é salva, me ouvindo pregar todo dia. Imagina aí no mundo quantos que já não ouviram e que não querem saber. Amém, irmão? Que acham que isso aqui é besteira, que é religiosidade. Às vezes a pessoa liga a televisão, ouve o meu culto, ouve o culto do missionário. Esse povo é um povo fanático, é um povo bobo. Ele não sabe a oportunidade que ele está perdendo. Você tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Tem gente que está tendo a oportunidade, cada domingo que vem aqui, de voltar para Jesus. Não é besteira. Bom, tocando a trombeta nós estamos. O sangue dessa pessoa não vai estar nas nossas mãos. Não deixa não, irmão. Amém? Nós temos 3 responsabilidades com aqueles que estão perdidos. O que é ir e lutar? O que é ir conquistar a terra? 3 coisas que nós temos que fazer. Primeira coisa, nós temos que orar por aqueles que estão longe de Deus. Paulo tinha um amigo que era famoso por ser um homem de oração, um guerreiro de oração. Colossenses 4,12, eu vou ler rápido agora. Eles são muito ágeis ali, e eles vão colocando, saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo. Olha o que Paulo fala: combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. O Paulo tinha um amigo, o nome dele era Epafrodito. Nome bom para você dar para o seu filho, você que está grávida aí, irmã. Epafrodito. Só que como o nome era meio grande, eles deram um apelido, né? Epáfras. Bonito também, né? Epáfras. O Epáfras, irmão, ele era um homem de Deus. Paulo disse, ele é um guerreiro, ele está sempre combatendo por vós em... Irmão, ore por todas as pessoas. Sempre. Paulo escreve para Timóteo e ele diz, 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. O meu amigo é rápido, ele já colocou aqui, pelos reis e por todos que estão em eminência. Volta no 1, por favor. 2:1.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Você tem que orar por todos. Verso 2: pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Olha que legal. A vida quieta e sossegada não depende dos reis, depende da nossa oração por eles. Amém, irmão? Você que fica descendo a lenha do presidente, ore por ele. Pastor, não gosto dele. Por que você não gosta dele? Seja quem for. Seja Lula como é hoje, seja Bolsonaro como era antes, ou a Dilma, ou Fernando Henrique. Nosso papel não é odiar ninguém, irmão. Jesus disse que nós temos que amar até os nossos. Tem uns, tomara que morra. Que isso, irmão? Que crente é você? Tomara que ele conheça Jesus, se converta. Se nós orarmos por ele, a Bíblia diz, a nossa oração vai nos dar uma vida mansa, sossegada e quieta. Amém? Não depende de quem está lá, depende dos nossos joelhos aqui, da nossa oração. Mas não é só por ele os reis, nós temos que orar por todos. Pega um caderno hoje, irmão. Não precisa ser um caderno não, pode ser uma cadernetinha, faz umas anotações e começa a colocar lá. Sabe, pastor, eu não sou muito bom de oração. Dica fácil, irmão, para você interceder. Comece a anotar. Vou orar pelos presidiários. Pastor, mas orar por essas pessoas? Irmão, essas pessoas estão no inferno. E se elas saírem de lá sem Cristo, elas vão fazer a nossa vida no inferno. Mas quantos lá dentro já não conheceram a Jesus e não saíram para ser bênção? Ore por eles. Ore pelas pessoas que estão acamadas nos hospitais. Ore pelos países, irmão. Países que são fechados para o evangelho, países comunistas, que não é permitido falar de Jesus. Países onde tem ditaduras pesadas, irmão, dominados pelo ateísmo. Países que são dominados pela religião, pelas religiões, são várias. E que proíbe a pregação do evangelho. Coloca lá, vai anotando. Ore pelas pessoas que estão na rua, se prostituindo, vendendo o corpo. Aqui em Taubaté tem gente que faz isso, irmão. Rapazes podiam ser homens de família, mas eles estão lá travestidos, vendendo o corpo. Ore por essas pessoas, coloca lá na sua lista. Ora por mim também, que eu preciso. Amém, irmão? Mas eu não preciso, eu preciso também, mas talvez eu não precise tanto como esses precisam. Ore por essas pessoas. Tem uma frase muito bonita, eu anotei, de um pregador, homem de Deus. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. O nome desse pastor era Rick Warren, muito conhecido, um homem de Deus. Tem uma frase dele que diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor, rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesa nenhuma contra as nossas orações. Ora, irmão. A sua oração é aquela volta que vai fazer a muralha de Jericó cair. Você vai orando, vai buscando a Deus. Repreendendo, irmão. Demônio que usa aquela pessoa, quebra o teu poder. Demônio da prostituição, demônio do vício, demônio da idolatria. Irmão, uma hora dessa, essa pessoa, ela cai as escamas dos olhos dela. Ela vai ver Jesus no caminho. Amém? Em primeiro lugar, ore. Ore para que aqueles que ainda não têm a terra deles como você tem, possam conquistá-la. Quem entendeu, diga glória a Deus. A segunda coisa, irmão, importantíssima, nós temos que dar bom testemunho. Olha o que Jesus fala em Mateus 18, verso 6. Isso aqui é uma daquelas passagens da Bíblia que eu leio e me dá até calafrio, me dá até arrepio. Olha o que Jesus fala: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Verso de número 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável, é impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Versículo 8. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta, tira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno.
Irmão, se você tiver que abrir mão, perder alguma coisa, perca, para você não perder a tua salvação. Às vezes o teu olho está te fazendo escandalizar alguém. Você vem na igreja, ao invés de você olhar para Jesus, você fica olhando para o irmão, fica olhando para a vida dos outros. Aí você chega em casa, ao invés de você falar de Jesus, você fica falando das coisas que você não viu. E você fala para gente que não é crente. A senhora, minha irmã, tem um marido que não é convertido. Não fala um versículo da pregação do pastor. Mas fica falando, porque a gente vai na igreja e a irmã fica falando o culto inteiro. Você fica falando, ao invés, irmão, tem hora que você tem que ser cego, arranca o olho, eu não estou vendo. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas erradas eu não vejo, eu estou olhando para Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem hora, irmão, que você tem que ser assim. Jesus disse, é impossível, é inevitável que hajam escândalos. Escândalos vão haver, irmão. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ai. Eu era pastor novinho, tinha 16 anos, lá na cidade de Salvador, em Jacareí. Tinha um irmão, um homem de Deus, irmão Gilmar. Se ele assistisse culto um dia, Jesus te abençoe, irmão Gilmar. Eu lembro que ele contou para mim que no lugar que ele trabalhava tinha um rapaz que era crente. De uma igreja muito grande, muito conhecida, mas a culpa não é da igreja. Nunca é da igreja, é da pessoa. Esse cidadão, irmão, onde ele trabalhava, ele passava os outros para trás, falava palavrão, contava mentira. Entrava mulher, ele passava cantada, ficava com aquele olho malicioso. Vocês entendem o que eu estou falando? E era crente. Um dia o cidadão chegou nele e falou, fulano, você é crente, né? Sou. Fala para mim qual é o endereço da sua igreja. Ele olhou e falou, por que você vai lá? Não, porque eu não quero passar nem na porta. Tem pai que escandaliza o filho. Mãe que escandaliza filho. Na igreja é uma coisa, fora é outra. A sua vida tem que pregar Jesus. Não se esqueça disso. Amém, meus irmãos? Tem uma frase que alguém disse, eu não sei quem foi que falou, mas alguém disse assim, pregue, e se precisar, fale. A sua vida prega mais do que as suas palavras. Um grande homem de Deus, para muitos ele foi o maior evangelista da última geração, Billy Graham. Billy Graham disse que um dia ele viu, acho que era um muçulmano, falando assim, se um dia eu encontrar um cristão de verdade, eu viro cristão. O Billy Graham disse, essa foi uma das maiores pregações que eu já ouvi. Tem muita gente que nunca se converteu porque nunca encontrou alguém convertido de verdade. Eu falo para vocês, no tempo em que eu estudava, em 4 anos que eu estudei convertido, eu aceitei Jesus no meu último ano do ensino fundamental e passei depois os meus 3 anos do ensino médio já crente. Irmão, em tantas pessoas que eu encontrei, eu só encontrei uma moça, que era crente igual eu. Eu posso falar, eu era. Não estou me exibindo não. Mas eu preguei, eu falei de Jesus e dei bom testemunho. Um dia eu estava indo para uma aula de educação física, uma menina chegou perto de mim e disse assim, olha, você é diferente, né? Eu nunca tinha falado com ela. Ela era de outra sala. Ela disse assim, a gente olha para você, a gente vê Deus em você. Eu não era, nunca tinha pregado para ela, não estudava na mesma sala que ela, mas ela olhou para mim e disse, eu vejo Deus em você. As pessoas, irmão, não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia é crente. O povo do mundo lê a nossa vida. Você é a única Bíblia que muita gente vai ler. Agora, que Bíblia que as pessoas estão lendo quando elas olham para a sua vida, irmão? Pensa nisso. Muito sério isso. Muito sério isso. Dê um bom testemunho. Porque às vezes um bom exemplo que você dá, irmão, vai ajudar alguém a entrar na terra e conquistar a terra. E a terceira parte, a última, pregar. Nós temos que falar. Agora eu estou falando das nossas palavras. Você não tem que pregar religião, nem pregar contra a religião de ninguém. Filipe, que era conhecido como evangelista, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, ele fez um reboliço em Samaria que nem o nosso mestre fez. A Bíblia fala lá em Atos 8, verso 5. A Bíblia diz assim, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo de número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê?
porque ouviam e viam os sinais que o evangelho é poder, irmão. Se você mostrar o poder de Deus, as pessoas vão prestar atenção em você. Pastor, mas eu tenho que falar que ele é pecador, que ele está no inferno. Irmão, quando a pessoa aceitar Jesus e vier para a igreja, automaticamente o pecado vai sair dela. Agora você já entra na casa das pessoas, essas imagens aqui são do diabo, são do demônio. Você só está fazendo a pessoa ficar com mais raiva ainda. Irmão, Paulo e os amigos dele estavam evangelizando uma cidade. Tinha uma cidade, Éfeso. Essa cidade tinha um templo gigante para uma deusa que eles adoravam, chamada Diana. Eles acreditavam que a imagem de Diana era uma imagem milagrosa que tinha vindo do céu. E Paulo evangelizou essa cidade. Ele começou a ganhar tanta gente para Jesus, que a Bíblia vai dizer que um homem da cidade, esse homem ele era o chefe, o nome dele era Demétrio. Isso está em Atos 19. Lá, acho que a partir do 35 já começa essa história. O nome do homem era Demétrio. O Demétrio, ele era o chefe dos que faziam as imagens de Diana. E o Demétrio disse assim: vocês sabem que é desse ofício que vem a nossa prosperidade. Ou seja, a gente ganha muito dinheiro fazendo e vendendo imagens de Diana. Só que daí o Demétrio chegou para os outros e disse assim: só que esse Paulo está atrapalhando o nosso trabalho. Porque as pessoas estão acreditando no Deus dele. Esse Paulo diz que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, essas imagens não são deuses. E o povo está se convertendo à religião do Paulo, ao Evangelho, a Cristo. Para de comprar as nossas imagens, daqui a pouco a gente não vai ter mais trabalho. Meu irmão, começou um alvoroço na cidade. Mas um alvoroço que você não tem ideia. E nessa, pegaram 2 amigos de Paulo. Arrastaram os 2 lá para o tribunal. E Paulo queria ir lá para explicar. Os outros discípulos não deixaram, seguraram. Paulo, não vai não, se você for vão te matar. Até os próprios romanos, soldados, falaram: não, Paulo, não vá, porque não vai dar certo. Irmão, e aquele alvoroço, aquela bagunça. Um dos amigos de Paulo pediu permissão: deixa eu falar. Mas quando os efésios lá ficaram sabendo que ele era judeu, a Bíblia fala que por 2 horas eles começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Não queriam ouvir. O ódio faz a pessoa não ouvir. Quando você chega para a pessoa e você fala uma coisa que desperta ódio nela, ela não te ouve mais. Por 2 horas eles gritaram. Precisou o prefeito da cidade. A tradução revista e corrigida vai falar que era o escrivão da cidade. Mas se você pegar uma Bíblia de linguagem mais nova, vai falar que era o prefeito. Ele levantou a mão e disse: gente, olha, eu vou ler aqui, olha as palavras dele, ó. Então o escrivão da cidade, esse é o 35, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, que veio do céu? Eles acreditavam que a imagem dela tinha descido do céu. Qualquer semelhança não é mera coincidência de alguma coisa que você já tenha visto. Ora, olha o homem falando: não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. O homem era idólatra. A nossa imagem é sagrada, ela veio do céu e ninguém pode dizer que isso é mentira. Ele acreditava na deusa. Amém? Agora olha o que ele vai falar, versículo 37. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemaram da vossa deusa. Põe na revista corrigida para mim, não, na linguagem de hoje, o 37. Ó, vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo e nem ofenderam a nossa deusa. Em outras palavras, o próprio prefeito teve que dizer: esses homens eles não falaram da nossa deusa. Eles estão aqui ganhando almas lá, pregando a religião deles, mas eles nunca falaram da nossa deusa. Quem está entendendo, diga amém. Paulo estava ganhando almas sem precisar falar que a imagem lá era do diabo. Mostra isso, irmão. Logo, logo a pessoa não vai querer saber da imagenzinha, nem da imagenzona, nem de nada. Vai querer Jesus. Diga glória a Deus. Coisa forte, irmão.
Eu disse para você, seu papel não é convencer, seu papel é falar. João 16, versículo 7, Jesus diz assim, eu vou ler rapidinho. Eu sei que hoje eu estou demorando, mas estou demorando mesmo. Eu falo a verdade. Quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, ele o enviará, eu enviarei a vocês. O auxiliador ali é o Espírito Santo, tá? Aí no versículo 8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Seu papel é falar. O Espírito Santo convence. Diga amém. Se converte quem quer. Isso não é o nosso papel. Diga amém. Eu quero terminar mostrando para você Eclesiastes 11, verso 5 e verso 6. Diz assim, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Verso de número 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente. Eu ouvi falar que um fazendeiro disse assim, 50% da minha semeadura sempre prospera. O problema é que eu não sei qual parte que é. Amém? Em outras palavras, se eu diminuir, eu só vou ter menos. Irmão, lance a semente. Fale de Jesus. Você não sabe qual semente vai prosperar. Às vezes aquela pessoa que você olha para ela, você não dá nada para ela. Se você falar de Jesus, ela pode ser uma bênção. Um dia, um rapaz, ele morava numa cidade na Inglaterra muito fria, estava caindo neve. Esse rapaz, irmão, jovem, ele tinha acho que 15 anos, ele era atribulado, triste. Ele achava que ele tinha nascido para ir para o inferno. Ele estava tentando ir para um lugar que ele gostava, mas estava caindo tanta neve que ele desviou o caminho e ele viu uma igrejinha. Ele falou, deixa eu entrar nessa igreja mesmo. Ele entrou no testemunho dele. Na igreja não tinham mais do que 12 ou 15 pessoas. O pastor não tinha conseguido ir. Ele disse, eu acho que o pastor também estava coberto de neve. Quem levantou para pregar era um irmão da igreja que era sapateiro. O irmão não era pregador. O irmão tomou o púlpito e leu uma passagem de Isaías que diz, olhai para mim e sereis salvos. E aquele irmão começou a dizer, olha, você vive triste achando que você vai para o inferno porque você olha para você. Olhe para Jesus. E esse homem só dizia isso. De repente ele parou de falar com todo mundo, olhou para aquele rapaz que ele nunca tinha visto e disse, você jovem, você parece tão triste, para de olhar para você e olha para Cristo. Esse rapaz nesse dia aceitou Jesus e foi salvo. O nome dele era Charles Spurgeon. Esse rapaz ele foi depois conhecido como o maior pregador. Ele era conhecido como o príncipe, ele é conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores. Irmão, glória a Deus pela vida dele. Ele foi pastor da maior igreja do mundo na época dele. Ganhou centenas de milhares de almas para Jesus. Era um jovem. Quem está entendendo, diga amém. Tinha um evangelista americano chamado Mordecai Ham. Esse homem, irmão, ganhou muita gente para Jesus. Mas um dia ele fez uma cruzada evangelística numa cidade e não deu muito certo a cruzada. Ele estava acostumado a pregar e ganhar centenas. Ele falava, quem quer aceitar Jesus? E vinha centenas de pessoas, milhares. Um dia ele foi numa cruzada e só um rapaz, só um levantou e foi na frente aceitar Jesus. Depois ele escreveu no caderninho dele, hoje a cruzada não foi muito boa não. Só um rapaz aceitou Jesus. O nome dele era Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador da nossa geração. Mal sabia ele que naquele culto que ele ganhou uma alma, aquela alma era uma alma que ia ganhar o mundo todo. Diga glória a Deus. Numa cidadezinha, irmão, lá no interior do Espírito Santo, um pastor abriu uma igrejinha e foi evangelizar uma família que estava na rua. Vão na inauguração da minha igreja. Olha que história bonita. O pai e a mãe falou, não, nós vamos sim. Quando o pastor saiu de perto, a mulher olhou e falou, quem é que vai? E começaram a brigar os dois. Não, mas você falou que ia, a gente tem que falar não sei o quê. Por educação, vamos fazer o seguinte, por educação, vamos mandar as crianças. Mandaram os 3 filhos pequenos.
A igreja pequenininha, quase ninguém, e 3 crianças ouvindo a pregação. O pastor olhava e falava: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A criança do meio começou a chorar e falar: então eu aceito Jesus. 6 anos de idade. O missionário R.R. Soares. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fale de Jesus, irmão. Evangelize as crianças. Evangelize os jovens. Você não sabe a semente que você está plantando, o fruto que ela vai dar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Meus irmãos, fiquem de pé, por favor. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Eu falei bastante, me perdoe. Amém? Coloque a mão no coração e fala: Senhor, eis-me aqui. Fala: eu vou onde o Senhor mandar. Diga: eu quero fazer sua vontade. Diga: eis-me aqui, Senhor. Fale com Deus agora. Em nome de Jesus. Pai, e eu quero ir. Eu quero ir também, Pai, onde o Senhor mandar. Para levar o teu amor, levar a tua palavra. Espírito Santo, queima dentro de mim. Queima no coração do meu irmão, queima no coração da minha irmã. Com esse desejo de mostrar Jesus ao mundo, de levar Jesus aos pecadores, aos perdidos. Queima, Senhor, dentro do coração do meu irmão, da minha irmã. Ah, meu Deus, com essa paixão pelas almas, com esse desejo de mostrar o Senhor, mostrar o caminho, conquistar a terra. Aleluia. De balabalaba cantolo balaba shuri balabalabalaba. Oh, alababa shuri ribiandolo me clama na labalabala. Eis-me aqui, Senhor. Levante as mãos, fala para Ele. Fala: eis-me aqui, Senhor. Fala: eu quero ir. Eu quero ser o filho que te agrada. Eu quero levar ao mundo a tua palavra. Essa é a minha vida. Fale com Deus agora. Em nome de Jesus. Aleluia. De balabala cantolo balaba shuri balabalaba. Eu me perdi num grande abismo, tropecei por uma estrada desconhecida. Eu me arrastei, me angustiava, não tinha nada. A vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz, aleluias, não tinha que chamar. Aleluia. Minhas mãos vazias nada tinham para mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei seu nome. Te amo, Jesus.
do teu amor. E agora, minhas mãos mostram ao mundo, minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. Minha voz semeará a tua palavra, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo. Jesus, quase sem vida, sem esperança, sem esperança. Gritei seu nome, Jesus, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje eu confesso, te amo, Jesus, te amo, Jesus. Canta pra ele, irmão, te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. E hoje vivo pra falar, do teu amor. E agora, minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. Minha voz semeará a tua palavra, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Canta pra ele, irmão, te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus. E hoje vivo pra falar, do teu amor. E agora, minhas mãos mostram ao mundo tuas. Minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Pai, essa é a minha vida, e esta é, meu Deus, a nossa vida. É mostrar ao mundo o teu amor, Pai. O Senhor não me salvou, Pai querido, para que eu fique apenas deitado, dormindo, não. O Senhor me salvou para que eu seja bênção para alguém. O Senhor me conquistou para que eu possa conquistar outros para Ti. Eu quero ir, Senhor, ir onde o Senhor mandar, e levar o Teu nome, levar a Tua palavra. As minhas mãos, Senhor, serão para apontar e mostrar o caminho. Irmão, irmã, levante as suas mãos, levante a sua voz. Diga para Ele, diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eu irei onde o Senhor mandar. Vai falando. Diga para Ele: Senhor, a minha boca é para falar do Teu amor. A minha voz, Senhor, é para tocar a trombeta e dizer ao pecador que ele precisa se preparar. As minhas mãos são para segurar alguém, aleluia,
aleluia, ribalaba, shebalabalabalabala. Oh, aleluia, ribalabalaba, shebalabalabalabala. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos. Hoje eu vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada. Minha voz semeará a tua palavra. Minha voz semeará tua palavra. Para mostrar quanto eu te amo. Para mostrar quanto eu te amo. Jesus. Levante as suas mãos para o céu agora. O Senhor coloca a unção e o poder dele nas suas mãos em nome de Jesus. Essas mãos que você está erguendo, que você está levantando agora, o Senhor coloca poder nessas mãos. Você vai expulsar demônios em nome de Jesus. Você vai colocar as mãos sobre pessoas enfermas e elas serão curadas. Em nome de Jesus, receba a unção. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, como sinal de que aquilo que eu estou falando para você é verdade. Eu digo, do alto da cabeça à planta dos pés, você é curado de toda enfermidade. Você é curado de toda doença. Toda enfermidade, toda dor, sai do seu corpo agora, em nome de Jesus. Agora, irmão, coloque as mãos sobre a sua boca. O Senhor coloca as palavras dele na sua boca agora. Você vai abrir a boca e Deus vai te usar para falar com as pessoas, irmão. Você vai se assombrar, você vai se assustar. Depois você vai dizer: pastor, eu não imaginei que eu era capaz de falar. O Senhor coloca as palavras dele na sua boca. Você vai profetizar em nome de Jesus. E agora levante as mãos mais uma vez e abra a sua boca e comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Comece a adorar. Cadê o glória a Deus na igreja? Agora eu quero ouvir toda a igreja. Levanta a voz e grita, grita, grita: te amo, te amo. Cada dia que eu vivo, cada dia que eu vivo mais, te amo. Incluíste minha vida, incluíste minha vida nos teus planos. E hoje vivo pra falar, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora, minhas mãos, minha voz semeará, minha voz semeará tua palavra. Aleluia, para mostrar quanto eu te amo. Jesus, diga glória a Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: irei onde o Senhor mandar, para fazer tua vontade.
Toda a igreja diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmão.